E nesse momento eu convido a quem está aqui no recinto a ficar de pé para proferirmos a oração universal e após a oração universal a gente ouvir o hino nacional e do município e após a nossa amiga Stephanie para o canto do hino da campanha da Fraternidade 2025. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Oi. Que vocês possam me acompanhar, ok? Cristo Deus se fez humano nessa terra, que as criaturas deu valor e atenção. A vida plena pelo mundo já se espera, ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. No universo tudo está interligado. Nele vivemos e com Ele somos um. Nesta quaresma convenção somos chamados. Cuidemos todos desta casa que é comum. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja
a irmã Luciana a fazer a entrada aí com a imagem de Nossa Senhora da Natividade. E nesse momento eu abro a fala para os nossos visitantes. Se tiver alguém aí da galeria que queira dar alguma palavra, aqui está franqueada a palavra para vocês. Irmã Luciana. Eu convido assim vocês que estão lá atrás a tomar assento aqui nas primeiras fileiras da galeria. Gratidão e esperança, nos reunimos nesta sessão solene para reconhecer e partilhar os frutos da campanha da Fraternidade 2025, com o tema Fraternidade e Ecologia Integral. A fé nos ensina que toda a criação é um dom de Deus. Em Gênesis, quando diz: Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. Mas o que era bom tem sofrido, como nós vimos nas belas estrofes do hino da campanha. Nossa casa comum está sofrida. A
A ecologia integral nos convida a olhar para todas as relações, a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com a natureza e a nossa relação conosco mesmos. E aqui eu gostaria só de dar uma pequena reflexão que me é muito cara. A gente fala de ecologia integral e nós esquecemos da relação conosco mesmo. E é dali, eu acredito que tudo parte. Deus criou tudo, viu que era bom. Quando criou o ser humano, muito bom. Como nós temos cuidado da nossa casa comum, a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos desejos, sentimentos, escolhas, como nós temos vivido conosco mesmos, porque dali tudo parte. Se eu tenho a minha relação com Deus, sei cuidar da minha casa,
ainda é um lugar bom de se viver. E nós queremos que amanhã, depois e depois, também seja um lugar bom de se viver, meu Padre. Amanhã, depois e depois. Mas que para isso nós tenhamos responsabilidade. Que possamos compartilhar para que nós possamos ter este lugar bom de se viver no amanhã. Se nós fizermos a nossa parte aqui na nossa querida Urbano Santos, e outros fizerem nos seus devidos lugares, nós vamos ter sim um Brasil melhor, um planeta Terra melhor. Disso nós temos certeza. Cada um fazendo a sua parte. Nós não podemos fazer por São Benedito, por Belágua, por Barreirinhas, por Vargem Grande, por São Luís. Mas aqui nós podemos fazer. Mas se nós estivermos circulando em qualquer um desses lugares do planeta, nós podemos fazer sim pequenas coisas. É um papel no chão, é um copo descartável ali no lugar devido. Mas aqui, afincadamente, com muita responsabilidade, com muito equilíbrio, com muito bom senso, façamos aqui um lugar bom de se viver, hoje, amanhã e sempre. Porque senão, o que nós cantamos aqui foi lindo, este hino é perfeito, meu Padre. Ele diz muita coisa. Façamos uma interpretação, ele é perfeito. Ele dói no coração se você conseguir interpretar o que está realmente dizendo tudo isso aqui. O que está querendo nos dizer. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Pura verdade. Louvado seja nosso Pai, o Criador Deus. Viu que tudo era muito bom. Tudo era muito bom. E tudo tem que continuar sendo muito bom, mas vai depender de todos nós. E aqui, eu digo só, para finalizar, nós aqui, e nós seres humanos, enquanto seres humanos, somos aquilo que está em nosso coração. Se não tiver dentro do nosso coração, tudo é simplesmente aparência. Tudo não interessa. Se o que eu estiver falando aqui não estiver saindo do meu coração, era melhor que não estivesse falando aqui. Porque aquilo que nós abrimos esse buraco aqui que Deus nos deu, que chamamos de boca, abençoada, perfeita, ela tem tudo que tem que sair daqui, tem que sair do coração. O que você fala pela boca, que não sai do coração, é aparência, é mentira. Não interessa. E Deus sabe. Mas nós falamos muita coisa com a nossa boca, que é somente aparência, que nós somos pecadores. Eu falo, nós aqui falamos, não somos perfeitos, mas que procuremos falar, trabalhar, começar a trabalhar para falar com o coração, falar com mais pureza, com verdade, com equilíbrio, com discernimento e com bom senso, que é isso que nós temos que ter, porque é isso que Deus espera de nós. Foi por isso que Ele deu a vida dele para cada um de nós. Nossa Mãe Santíssima, ela se alegra a cada filho que fala com o coração sempre. E que tenha também o discernimento de se arrepender por tudo daquilo que ele fala somente com a boca. Eu agradeço estes minutos aqui, eu me empolgo para falar, porque eu gosto de falar sim, viu, Ednilson? Muito obrigada, desculpa. E eu desejo assim uma semana, uma campanha da fraternidade maravilhosa, e que nós possamos agir com o nosso coração com muito equilíbrio. Deus e a Virgem Maria que nos guarde. Deus e nosso Senhor. Amém? Amém. Muito obrigada. Perdão, hein? Falei demais. E nesse momento eu abro, professora, pode vir.
E após a professora Rita, o espaço ficará aberto para os nossos vereadores e vereadoras. Bom dia ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara e todos os vereadores aqui presentes e o nosso povo que está ali, né, que vieram hoje a um chamado do nosso querido padre Adalberto. Então, assim, estou um pouquinho nervosa, mas jamais ia deixar de passar esse momento em branco, porque, assim, é um pedido e, ao mesmo tempo, um apelo aos senhores vereadores que se encontram presentes. É a questão que nós tratamos hoje do meio ambiente. Então, falar do meio ambiente e não falar dos nossos lixos, né? Porque cada um de nós aqui somos responsáveis pelo nosso lar. Mas, ao jogar, né, o caminhão do lixo passa todos os dias, né, em determinadas ruas, e a gente joga o lixo e deixa que vá. A gente não sabe qual o destino daquele lixo, aonde ele vai ser jogado. Então, falar na escola de educação ambiental é também falar para os vereadores que nós possamos ter, não um lixão, né, mas um aterro sanitário que nós tanto precisa na cidade de Urbano Santos. Eu sei que não é fácil, professor Filho, que está aqui, que fez a educação ambiental comigo, essa é a hora também de cobrar, né, lembrarmos o nosso foco naquela época de estudante, mas que hoje você também está aqui, né? Um sonho tão distante, mas que hoje é realidade, que você possa também estar nos ajudando com isso. A questão do lixão, céu aberto, né? A gente tem mosca, tem vários insetos, vários bichos peçonhentos, então é jogado de qualquer forma. Isso incomoda, me incomoda, não sei se incomoda os senhores, mas isso me incomoda muito. Falar de reciclagem também é muito bom nas nossas escolas, onde nós já tivemos aí momentos maravilhosos, digo porque fiz parte, de levar sarau, né, com temas muito bons, mas que só ficaram ali, né, só ficaram naquele momento. Então, nós precisamos dar continuidade. A cidade de Urbano Santo ela é muito bonita. Aos nossos visitantes, quem conhece outras cidades sabe que a cidade de Urbano Santo ela é muito bonita, mas ela precisa também ser tratada, ter um ponto de vista, né, olhado mais com carinho. A questão dos lixos, isso me incomoda muito, né? A questão dos lixos ser jogados de qualquer forma. Outra coisa que me incomoda muito, eu não sei como é que está a questão de leis ambientais, né, aqui nessa casa, mas as margens dos nossos rios sendo desmatadas, vocês sabem no que vai dar, né? Nós temos as matas ciliares, que são para proteger, e às vezes a gente sai por aí e vê desmatado, e não temos uma fiscalização. Eu não sei se tem, porque se tivesse atuante, nós não estaríamos com essa questão aí acontecendo. Então, isso é uma cobrança para os senhores vereadores daqui, né, que tenham esse olhar, vamos ver essa questão dos lixões, né, que não pode ser mais, é lei, não dá mais para continuar com os lixões, céu aberto, né? Então, vamos fazer isso em prol da nossa cidade, tão maravilhosa, tão boa de se viver. Então, é mais um pedido mesmo a vocês,
meus vereadores que estão aqui presentes, meu compadre, minha colega ali de profissão e os demais, né? Também o presidente da Câmara, que também é professor e sabe que nós precisamos, e também na área de saúde, né, que a gente precisa ter mais esse olhar. A campanha já nos diz, né, e que a gente precisa fazer isso com amor. Né? Vocês podem dizer, mas não é fácil, professora Rita. Mas que tal um consórcio entre as 3 cidades, Urbano Santo, Belágua e São Benedito, para fazer esse aterro sanitário? Né? Essas são as minhas palavras, e tenham todos um ótimo dia e um excelente final de semana a todos. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar a mesa na pessoa do meu presidente, Ednilson Moura, nosso padre. Seja bem-vindo a essa casa. Eu só quero pedir licença, eu vou botar o óculos ali, ele é escuro, mas eu não consigo ver sem ele, padre. Bem, gente, hoje é um momento único, né, Gavião Oliveira, como Vossa Excelência diz. É um motivo de muita alegria, muita felicidade recebê-los aqui nessa casa, essa casa nossa, a casa do povo. A campanha da fraternidade nos traz uma alerta e nos traz também uma mensagem especial. O tema Fraternidade e Ecologia Integral e o lema Deus viu que era tudo muito bom. O tema tem a preocupação com a crise socioambiental e as necessidades de uma mudança de atitude em relação ao meio ambiente. E essa mudança de atitude, senhores, ela não está só nos parlamentos, ela não está só nos políticos, ela não está só nos professores, ela está em cada um de nós. Né? Essa mudança, ela precisa vir de cada um de nós. Nós precisamos ver que, além das fiscalizações, além das leis que impõem sobre nós, existe a vida. E a vida é as nossas. É as responsabilidades que precisamos ter com o futuro, com as crianças, com o próximo. E se nós pensarmos, se o nosso Brasil pensasse, se o mundo pensasse dessa forma, não estaríamos passando por tanta catástrofe ambiental. Né? E a Igreja Católica traz essa mensagem para a gente fazer uma reflexão voltada para o meio ambiente, uma reflexão voltada para a vida. E o lema, retirado do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 35, Deus viu que tudo era muito bom. Ele reflete a bondade de Deus para nós e a responsabilidade de cuidarmos. Deus nos deu um ambiente propício para viver. E viver sem precisar de muitas devastações como se faz hoje no meio, né? Em busca de recursos, de dinheiro. Eu sei que a civilização traz isso. Mas nós precisamos ter um olhar melhor para que essa civilização não nos deixe destruído a vida. Que melhor do que você ter muitos patrimônios, é você ter a vida. E a vida depende de cada um de nós, dos cuidados, né, de olhar, e se olhar ir além do que você precisa ter como bem material. Trazendo para a nossa cidade, senhor presidente, esse cuidado com o meio ambiente, eu lembro que quando a nossa deputada Iracema Vale, hoje presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, assumiu a Prefeitura em Urbano Santos, ela deixou uma Secretaria de Meio Ambiente estruturada para que pudesse ir a cada localidade, reflorestar, vereador Gavião, né, reflorestar, conscientizar, dar instrumento e estrutura para que o nosso pequeno lavrador, os grandes, pudesse ver, ter esse olhar para o meio ambiente. E aí foi feito um trabalho muito minucioso dentro da área da Secretaria do Meio Ambiente. E também lembro que quando ela assumiu o governo, em 2016, já se pensava na questão de acabar com os lixões. Isso é uma vontade do coração do vereador Gavião, do coração do vereador Cambota, do coração da vereadora Cleane, do coração do vereador Ednilson Moura,
é uma vontade de cada um de nós. E bom seria, senhores, se a nossa vontade, tudo que a gente tivesse vontade dentro dos nossos corações, pudéssemos colocar em prática. Mas é uma luta constante. Essa luta não pode parar, porque essa luta custa a vida, né? E a vida ela é mais importante que tudo, tudo para nós. Então, eu quero aqui parabenizar o presidente por esse olhar atento e fazer essa sessão solene, né? Uma sessão que remete ao amor, o amor de Deus para com nós, ao nosso Padre por estar aqui presente e ao carinho que tem pela nossa cidade, né? Promovendo a paz, o amor para todo o nosso povo de Urbano Santos. E esse tema, né, da Igreja Católica, que faz não só o Brasil refletir, mas o mundo, né? O mundo precisa refletir sobre as questões socioambientais, o mundo precisa refletir sobre as catástrofes que estão acontecendo, e contrapartida vem a natureza, né, também, que dá a sua resposta, o que está acontecendo do meio afora em relação à natureza. Então, precisamos ter esse olhar mais atento, e aí eu quero dizer para os senhores, o vereador Givanildo está à disposição, né, o que puder fazer nessa casa legislativa iremos fazer, mas, acima de tudo, eu faço a minha parte, Padre, cada um fizesse a sua, eu tenho certeza que o nosso mundo seria bem melhor. Muito obrigado a todos, que Deus possa nos abençoar, a bênção de Maria no coração de cada um de nós. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de saudar mesmo na pessoa do nosso presidente, Ednilson Moura, nosso padre Adalberto, seja bem-vindo, aos nobres colegas vereadores, à plenária que está aqui presente, na pessoa da irmã Luciana, e de todos, sejam todos bem-vindos. Parabenizar o nosso presidente por essa iniciativa, né, dessa sessão solene, falar desse tema tão importante, né, que é o da campanha da fraternidade. Eu estava ali ouvindo a irmã Luciana e estava pensando. Todos os anos a CNBB ela lança um tema da campanha da fraternidade, né? O ano passado foi fraternidade e amizade social, né? Vós sois todos irmãos e irmãs. Esse ano já temos outro tema, fraternidade e ecologia integral, né? E o lema, Deus viu que tudo era muito bom. Aí eu me pergunto, nós estudamos, encaminhado para a igreja, para os grupos, as pastorais, e o que é que nós temos feito, né, durante tantas campanhas que já vieram, que foi lançada pela CNBB, né, qual foi a nossa contribuição? Qual foi a minha contribuição como ser humano, como católico, como cristão de fato, né? Porque hoje esse apelo da igreja, né, de Deus, é que nós tenhamos cuidado com esta casa comum. E nós fazemos parte dessa casa comum. E como bem falou os que me antecederam, tem que partir, Padre Adalberto, da minha casa, né? Eu costumo sempre dizer que a educação dos meus filhos, dos filhos da gente, depende muito dos pais. Né, irmã Luciana? Porque assim, se eu educo a minha criança, o meu filho, a não jogar lixo na rua, a não desmatar, né, ele vai se tornar um cidadão de bem e vai contribuir com esta casa comum que é nossa. Que é nossa. Por isso que eu costumo dizer. Só para falar para você, eu tenho um filho, o João Carlos. Né? Desde criança eu ensinei o João Carlos a não jogar lixo na rua. O João Carlos não joga uma casca de baleia na rua, porque eu ensinei. Eu e a mãe dele ensinamos assim, meu filho, não faz porque isso vai atrapalhar, vai acabar com o meio ambiente. E eu me lembro que ele ia para a escola, para o Bertilho, e quando chegava com um monte de papelzinho no bolso, tirava e botava aqui. Né? Outro episódio que aconteceu, fomos para São Luís, e lá tinha um colega nosso, um professor, fomos para a Ponta da Areia lá, e lá ele pegou um coco e pegou aqui um papelzinho e jogou. Né? O professor disse, professor, não faça isso. Ele disse, não, João Carlos, mas só é um. Ele disse, não, se todo mundo botar aqui, botar um, vai dar 1 milhão. Né? Que é assim, isso é uma questão de educação. Eu preciso educar os meus filhos a não jogar lixo na rua, a não desmatar. Não? Porque o que está acontecendo aqui? Eu lembro muito bem, Padre Adalberto, o senhor já chegou agora, mas nós temos aqui nós temos 2 rios. Né? Gavião lembra, o Cambota lembra,
que nós pulávamos naquela ponte ali do Cambota, sem medo, porque era muito fundo, o rio era maravilhoso. Como a Rita lembra, o professor Filho lembra, o seu Chaga lembra. Hoje, os nossos rios estão todos assoreados. Por quê? Por causa do desmatamento é muito grande. Eu não sei, a ganância é muito grande. Né? O povo querendo, o capitalismo é aquela coisa, e aí não quer saber o que vai acontecer com a nossa casa comum. O importante, né, todo mundo sabe. Por isso, comadre Rita, nós também estamos aqui, minha comadre, hoje estou vereador do município, e pode contar com o nosso apoio. Eu acredito que tem leis, sim, ambientais aqui, né? A questão do aterro sanitário, já foi até falado, né, presidente? De fazer um consórcio, os 4 municípios, Barreirinha também, para ver se acaba com esses lixões, que não é bom. Né? Além de trazer muitos insetos, animais entram, né? E até ser humano também se aventura por lá, catando algumas coisas que não é bom. Né? Parabenizar mais uma vez o nosso presidente e dizer que estamos juntos. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. A palavra está franqueada aos vereadores. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse momento único da CIA. Eu falo sempre nas minhas falas, porque o que está acontecendo agora, querer fazer amanhã, a gente não consegue fazer a mesma coisa que a gente fez hoje, no mesmo local, com as mesmas pessoas, com as mesmas discussões. Sempre tem uma coisa que diferencia depois que a gente vai fazer. Você não consegue mais fazer a mesma coisa. Então, isso é uma coisa que eu carrego comigo, e eu sempre gosto de falar no início das minhas falas. Eu quero aqui também agradecer a presença de todos vocês. É um prazer, é um dia ímpar. Eu quero parabenizar o nosso presidente, Ednilson Moura, né, pela iniciativa. Nós participamos lá em São Luís, na Assembleia Legislativa, também no lançamento da campanha. Foi um momento muito lindo. Nosso padre estava lá com a gente. E aqui a gente trouxe a ideia também de fazer na nossa comunidade, na nossa paróquia, Nossa Senhora da Natividade. O hino, né, como a Daci falou, é uma coisa, foi muito, assim, mexe com a gente. É por isso que eu falo que o momento é único, o momento é ímpar. E todo dia a gente aprende mais, né? A gente se depara com coisas boas, com coisas ruins, mas a gente quer que aconteça coisas boas, e hoje está acontecendo coisas boas aqui nesse parlamento, né? E eu tenho certeza que nós precisamos, todos nós, não só os vereadores, mas toda a população, de momentos que nem esse. A gente gostaria que a casa estivesse cheia, mas a gente sabe que nem todo mundo pode estar, né? Mas os poucos que vieram, a gente agradece, dizer que Deus é maravilhoso, nossa mãe Maria é maravilhosa, e a campanha da Fraternidade 2025, né, tem um tema muito importante, que vai ser muito discutido, e é o momento mesmo de se discutir, porque o mundo já está gritando, né? Fraternidade, ecologia integral, onde fala muito em meio ambiente, né? E aqui quem já passou aqui falando agora, que nos antecederam, todos falou a mesma coisa, a questão do meio ambiente. A irmã Luciana falou uma coisa muito importante, a questão da gente trazer para dentro da família da gente, dentro da casa da gente. Porque se você fizer dentro da sua casa, você tem que fazer lá fora também, você tem que dar exemplo. Se você ver seu vizinho também, você puder ajudar, a gente tenta ajudar, as pessoas tentam ajudar. Como fala aqui no hino, né, que Deus entregou o paraíso ao ser humano. Né, entregou porque Ele confiou. Né, e aí, por isso que tem os encontros, tem os debates, para que esse paraíso continue paraíso. Então, chega um momento que a gente tem que sentar, a gente tem que discutir, porque
nunca está do jeito que a gente quer, do jeito que Deus quer. Se toca no coração da gente para a gente fazer o melhor, porque não está do jeito que Deus deixou. E Ele quer que caminhe todo mundo no caminho certo. Então, nós temos que fazer nosso papel, cada um de nós, dentro dos nossos lares, fora também. Cada um tem que ser exemplo, principalmente não só para a família da gente, para os filhos, para os pais, né, para os irmãos, mas para todos, independente de religião. Eu quero parabenizar também o nosso padre, da sua iniciativa também. Nosso presidente trouxe a iniciativa, mas a ideia foi sua. Né? Parabéns. Esse aqui é momento desse, acho que é a primeira vez eu estou aqui no meu 4º mandato, né? Já tivemos outros momentos também religiosos aqui também, de sessão solene, mas esse é um tema que tem que se tratar, que é uma coisa que não é só em nível de município, é mundial. Então, padre, parabéns pelo seu trabalho no nosso município, parabéns pela pessoa que você é. Eu tenho certeza que você está ajudando e vai ajudar muito nossos irmãos, a todos nós. Continue essa pessoa, conte com nós vereadores. Né? Quando se fala de leis, professora, as leis existem sim, mas a questão é como se aplicar. Às vezes, na medida de aplicar as leis, mexe com um ali, mexe com outro acolá, e sempre tem aquela questão do cuidado, para não... Nossa cidade é tão maravilhosa, né, que todo mundo, acho que todos os gestores, todos os secretários, todos, às vezes, quer fazer de tudo na paz, para não criar um conflito. E a gente tenta fazer, sim. Eu sei que Deus vai colocar a mão em cima. A gente vai chegar nesse momento que todos nós precisamos. Você falou aqui do aterro sanitário, questão de reciclagem, foi falado aqui também. E, inclusive, tem vários projetos. Tem 2 projetos tramitando nessa casa, inclusive um de autoria da nossa vereadora Laurilene, outro da vereadora Creane, que é em relação à questão da coleta seletiva, questão de separar o lixo, em vez de colocar tudo junto, jogar, porque tem lixo que você não pode jogar no solo, né? Tem que ter um destino específico, tipo o lixo hospitalar, né? Por exemplo, plásticos, que tenha uma coleta seletiva. Nós temos esse projeto que está tramitando na casa, eu tenho certeza que em breve vai ser aprovado e vai ser executado. E quando se trata de meio ambiente, a gente tem que também trabalhar muito a questão da educação ambiental. Então, essas parcerias, você lá na escola, acho que você falou aqui em relação com o filho, né? Laurilene, todos nós que já entendemos um pouco de meio ambiente, a gente não esquece. Na hora que você vê uma coisa, você fica daquele jeito, né? É tipo a questão, uma coisa que eu aprendi na companhia Suzano, Paineiras, que é da CIR, que é da questão da segurança no trabalho. A gente teve um programa chamado 5S, né? Que é a questão de organização, você tirar uma coisa do lugar, depois tem que colocar naquele mesmo lugar. Então, eu dentro da minha casa, às vezes minha esposa, meus filhos me chamam de chato, porque eu não consigo, você vê uma coisa ali que eu acho que vai acontecer um acidente, enquanto eu não tirar aquele risco, eu não me aquieto. E outras pessoas que não passaram por aquela formação, por aquele entendimento, não acham que aquilo é normal. E, às vezes, quando você reclama, a segunda vez, de repente acontece. Eu não disse. Então, é isso que a gente não quer. Que você está vendo, você não alerta. Então, a educação, a questão de trabalhar a educação ambiental nas escolas, nas comunidades, é muito. Eu tenho certeza que nós vamos chegar para isso. Esses projetos que estão tramitando aqui vai fazer com que a gente se disponibilize mais em estar ajudando e cobrando também. Porque não adianta a gente fazer as leis, colocar lá e não cobrar. A gente pede o apoio da comunidade, né, dos irmãos. Estamos aqui à disposição para tudo, né? Para todos, não só para a questão ambiental, para a questão da saúde, educação, tudo, infraestrutura. A gente sabe que o nosso município precisa de muita coisa, está bem avançado, mas sempre vai precisar de mais. Então, esse momento aqui é para a gente refletir, para a gente se conscientizar mais, né? E se unir mais. E para encerrar minhas palavras, quero aproveitar... sou ali da comunidade Sagrado Coração, nós estamos em festejo, né, nosso padre? Hoje é o encerramento, né, já estive lá por 2 noites, meus filhos fazem catequese lá, a gente é membro ali da comunidade, a gente sempre participa, e está tudo muito lindo. Então, aproveitar para fazer o convite para o nosso encerramento hoje, né, lá no Sagrado Coração. E que Deus nos abençoe, e que todos nós tenham um final de semana feliz, com saúde,
e com muito paz, não só em casa, mas em todos os lares. Meu muito obrigado e todos ficam com Deus. Senhoras e senhores, bom dia. Complementar a mesa na pessoa do nosso presidente, Ednilson Moura. Complementar meu amigo vereador Gilbenilton Bezerra. Complementar o nosso padre Adalberto, né? Seja bem-vindo à nossa casa, Casa do Povo. Complementar os meus demais vereadores, na pessoa do meu amigo Cambota. Na plateia, queria cumprimentar minha amiga Daci, a Selma e meus demais amigos que aqui vieram nos prestigiar, as nossas freiras. Que sejam todos bem-vindos. Quero aqui dizer que esse tema da fraternidade, para a gente é uma grande alegria compartilhar esses momentos tão importantes da nossa sociedade, do nosso Brasil. Dizer que esse é um tema que abrange todos nós, as nossas famílias, seja católico, seja evangélico, seja de qualquer religião, ou raça, ou cor. Isso é importante nós tratar desse assunto, porque depende muito de nossas perspectivas, depende muito do nosso interesse, saber que o nosso planeta ele está aí à disposição, mas precisa ser zelado, ser cuidado, ser praticamente cuidado como se cuida de uma criança. Para você ter um filho sadio, você tem que cuidar dele bem. E porque a maioria das crianças hoje, eles nascem com os problemas de saúde, que às vezes ele acaba atrapalhando o seu sistema educacional. Quero aqui lembrar da minha filha Lorena Sofia, quando nasceu, padre. A minha filha nasceu com um problema no coração. Entendeu? Porque a maioria das crianças hoje, quando eles nascem, muitos órgãos deles, eles começam a ser tecido, começam a ser elaborado juntamente com o seu corpo, com o crescimento, com leite materno. E minha filha não mamou. E isso para nós foi um grande sofrimento. De levar nos médicos, já passou por cirurgia, está entendendo? Mas é uma menina sadia, cheia de vida, de esperança. A mãe dela não deixa eu trazer ela para a cama, porque ela não se aquieta. Ela quer estar do meu lado ali, fazendo alguma coisa, né? Mas eu digo, não, eu vou levar a minha filha, porque é importante eu levar ela, porque ela é muito exaltada. Então, gente, eu quero dizer que hoje o nosso bioma ele está sendo muito atingido, muito atacado, e a gente precisa muito das nossas forças políticas, social. Nós precisamos muito das nossas forças evangélicas, dos nossos católicos. A gente precisa muito reforçar esse lado, porque cuidar de um ambiente na qual a gente vive, isso é interesse de todos nós. E as nossas autoridades, nós aqui como vereador, a gente só tem a apoiar esses programas sociais, porque para nós é de grande interesse. Lembrar das nossas futuras gerações é cuidar desde agora. E saber que as nossas futuras gerações, elas precisam reconhecer um trabalho importante que as entidades sociais, igreja, principalmente como a Igreja Católica, a nível nacional, a nível mundial, adotou esse sistema, entendeu, de colocar a campanha da fraternidade, elaborando esse sistema do meio ambiente, cuidar bem
do nosso ecossistema, cuidar bem das nossas florestas, porque nós temos uma boa parte dos seres vivos que depende de vida, e a vida deles, muitos, depende das nossas matas, dos seus ambientes na qual eles foram criados para aquele setor. Se nós viver aqui, nós somos seres humanos, e nós estamos vivendo aqui, passando pelos momentos muito difíceis, o calor, a cada dia que se passa, ele cresce. E nós somos seres humanos, já acha ruim, faça o cálculo quem não é. Quem não tem palavras para dizer se está ruim ou não, não é não, vereador? Então a gente precisa entender esse lado que é tão importante. Quero dizer ao padre da nossa cidade de Urbano Santos e às demais organizações que nós estamos aqui para apoiar esse lema, essa frase tão importante e levar ela aos demais comunidades, aos demais setores, para que possa ser vista e ser praticada, né? Não na teoria, mas sim na prática. Meu muito obrigado, tenha um bom dia e um bom final de semana para todos. Bom dia. Gente, quando eu dou bom dia, eu acho tão fraco. Bom dia. Bom dia. Viu? A gente não está com tanta fome assim. Primeiro, eu quero saudar a mesa em nome do nosso presidente e, em seu nome, saudar o vereador Gilbel Newton, o nosso padre que estão aqui. Saudar os colegas em nome do meu colega de bancada, vereador Galvião. E na galeria, hoje eu acertei, não é plateia, é galeria. Saudar a todos e todas, agradecendo a presença em nome da minha amiga Fausilane e da Ana Maria, que representa hoje aqui a comunidade São José. Obrigada a todos e todas que estão aqui. Começar agradecendo por esse momento, né? É um momento ímpar e muito necessário, pois nós estamos falando da nossa casa. Não é assim? Falar do meio ambiente é falar da nossa casa. Então, quando nós nascemos, qual é a primeira casa que nós recebemos? A primeira casa que nós recebemos é o nosso corpo. Se eu estiver errada, me corrijam. Mas a primeira casa que nós recebemos é o nosso corpo. Então, acredito que cuidar do nosso corpo, que é cuidar da nossa saúde, é fazer referência a Deus. Falar do tema da campanha da fraternidade, Deus viu que tudo era bom. Está lá em Gênesis. Mas em Gênesis também, padre, irmãs, tem lá que ele nos faz a sua imagem e semelhança, né? Então, nós não temos o poder da criação, mas ele nos dá o poder de decisão. Nós podemos escolher. Vamos escolher cuidar bem da nossa casa. A nossa casa é o meio ambiente, pois nós somos o meio ambiente. Nós fazemos parte disso. Eu tenho problema cardíaco, eu sou uma cardiopata. E se eu não cuido do meu coração, então eu não estou cuidando da minha casa. Não é assim? É assim que eu tenho visto, assim que eu tenho acompanhado ao longo dos anos. Eu descobri, viu, seu Chagas, que eu tenho problema cardíaco desde os 14 anos. Foi quando eu fiz a minha primeira cirurgia e eu venho de 3 cirurgias cardíacas. Então, eu falo disso com muito orgulho, mas não vou entrar nesse assunto que eu me emociono. Tá certo? Então, gente, falar desse momento, trazer aqui, agradecer ao presidente da nossa casa por esse olhar, por trazer esse tema aqui para dentro, agradecer ao nosso padre, que foi quem pediu esse momento, porque cuidar de nós mesmos, cuidar do outro é cuidar de nós, cuidar do nosso meio ambiente, do nosso quintal, é cuidar do planeta.
porque nós estamos fazendo a nossa primeira parte, né? É como aquele passarinho que teve um incêndio, não é isso, Rita? E ele começou a ir no rio e trazer uma godinha. O que é que você está fazendo? Eu posso até não estar fazendo tudo, mas quando alguém perguntar, eu vou dizer, eu fiz a minha parte, eu fiz o que eu pude. Está lá escrito. Então, dizer que, como já foi dito pelo vereador Gavião, nós temos sim um projeto de lei tramitando na casa, já passou pelo primeiro momento, está aguardando parecer, e ele fala justamente, irmã, padre e os demais, que da nossa coleta seletiva. Nós sabemos que esse tema é um tema muito caro para nós, porque nós não sabemos de fato o que fazer, como fazer com esse lixo que nós criamos, né? Nós criamos, porque nós gostamos mesmo de comprar algo que é mais fácil para nós. E quando nós compramos algo que é mais fácil para a nossa utilização, nós estamos, sim, incentivando a criação de lixo, sem saber o destino que vai dar a ele. Então, nós temos na casa um projeto de minha autoria, que eu acredito que vai sofrer alteração para o bem, para ficar ainda maior. E nós temos também outros projetos que vão servir, sim, um pontapé inicial para que a gente cuide da nossa casa. E aí a nossa casa aqui é Urbano Santos, não é isso, irmã Luciana? A nossa casa aqui é Urbano Santos, nós vamos cuidar dela como um todo. Que daqui, eu ouvi uma frase uma vez que diz que o nosso país começa no nosso município. Então, quando a gente cuida do nosso município, ele serve de exemplo para os vizinhos, para outros estados e assim sucessivamente. Nós temos aí, estamos bem próximos da COP30, que trata do meio ambiente, que trata da emissão de gases, que traz para nós essa discussão. O projeto de lei que eu tenho na casa, já tramitando, já passou pela primeira votação, inclusive, ele dispõe sobre a implantação de coleta seletiva de lixo no município de Urbano Santos, de forma colaborativa e de baixo custo para o poder público e dar outras providências. Selecionar o lixo, criar meios, buscar meios de que as pessoas possam se manter com o trabalho, porque ele cria postos de trabalho, né? E nós não podemos, Rita, criar aqui nada que crie custos para o município. A gente pode fazer em parcerias. Então, a gente cria e leva para ser aprovado. Então, a ideia aqui é criar um meio de que a gente possa selecionar o nosso lixo, não jogar ele de qualquer jeito, dar um fim que ele possa ser reutilizado, que é o que a irmã Luciana diz aqui, e tratando aqui de educação. E quando a gente fala de educação, a gente não está falando exclusivamente de dentro da escola. Nós estamos falando da nossa casa mesmo, que é o que o Cleiton disse aqui, o vereador Cleiton. O filho dele, ele cresceu fazendo essa parte, não jogando nada lá onde ele está, separando, guardando, cuidando daquilo que ele criou, né? Porque o lixo também ele é criado por nós, não é assim? Então, nós estamos aqui, sim, fazendo aquilo que nós fomos escolhidos para fazer, buscando sempre a melhoria para o nosso município, da forma que nós podemos fazer, criando leis, fazendo indicação. Eu digo muito ao pessoal que Laurilene tem essa rua está assim, eu digo, a gente pode fazer uma indicação. E o que é uma indicação? Uma indicação é um pedido, né? Por quê? Porque para nós aquela parte, você é fiscalizador, você é fiscal do povo. Então, quando nós fazemos uma indicação, é porque nós fiscalizamos. Nós fomos ver o que a população está querendo e fizemos uma indicação para que seja feita que seja atendido, seja sanado aquele problema. Então, quando se fala de indicação, na Câmara nós estamos falando disso. A outra parte nossa é legislar, criar leis. E é essa parte em que eu estou falando aqui com vocês. Dizer que a nossa casa, ela tem parceria amigável com a gestão municipal, nosso prefeito, Clemilton Barros. Ele conversa conosco e a gente faz as coisas parecerem
mais fáceis, que não são. Mas nós vamos conversando e aquilo que é melhor, que dá para fazer no momento, ele se compromete e faz. Está aí a nossa Urbano Santos crescendo e sendo cuidada. Tá? Então, no mais, meus amigos e minhas amigas, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui, agradecer ao nosso padre por pedir esse momento e ao nosso presidente, Ednilson Moura, pela sensibilidade de trazer para dentro desta casa um tema tão importante, tão caro para nós. A gente fica ainda com um pouco de tristeza em olhar a disposição de assentos e a quantidade de pessoas, porque isso fala também de como nós vemos o nosso meio ambiente, de como é que nós vemos esse assunto, esse tema, que é tão relevante, mas talvez a gente não entenda a relevância dele. Porque nós temos, se vocês olharem aí para trás um pouquinho ou de lado, vocês vão poder perceber daquilo que eu estou falando aqui. Né? Ah, mas não fomos convidados. Foram. Nós divulgamos, nós enviamos os convites. Não é assim, presidente? Nós divulgamos os convites. Nós enviamos os convites. Mas nós estamos, sim, Selma, fazendo a nossa parte. Dona Daci, eu vou lhe dizer aqui uma coisa. Eu tenho uma inquietação também e eu vou compartilhar, viu, presidente? Dona Daci disse que nessa casa tem 10 vereadores, 3 vereadoras. Lá no cafezinho, ela falava isso e eu dizia para as meninas que estavam lá, eu disse, se incomodem, se coloquem à disposição e lutem, venham para dentro desta casa. Ela já teve 7 mulheres, ela pode ter muito mais, porque nós, mulheres, somos a maioria. Nós somos a maioria. Então, tem um projeto de lei que nós tivemos na Câmara do Estado e que a senadora Elisiane Gama disse que estavam lutando para ter pelo menos 20%, no geral, tem que ser mulher. E aí surgiu uma outra discussão. Ora, se nós somos a maioria, por que é 20%? Por que não 50%? Por que não 50%? Para que a ideia, para que o tema seja debatido de igual para igual. Então, assim, fica aí essa inquietação. Se incomodem, se coloquem à disposição. Se você se incomodar, você se coloca à disposição, aí você vem para a luta, você chega aqui também. Ah, Laurene, mas eu não consigo. Consegue sim, quando a gente consegue na primeira vez, mas quer, a gente continua. Com todas as dificuldades. Ninguém que está aqui chegou aqui com facilidade. Seja eu, mulher, ou seja um dos meus colegas, homens. Tá? Ninguém que chegou aqui com facilidade. Todo mundo tem suas dificuldades, tem a sua parte para fazer aqui. No mais, é isso. Bom dia, um final de semana excelente. Para os que gostam do arraiá, não esqueçam, hoje ainda tem boi, hoje é o último dia. Nós temos, como disse o vereador Gavião, o encerramento do festejo lá de Sagrado Coração. Vamos lá, dá para participar de tudo. Vamos lá fazer parte, fazer a nossa parte. Ah, eu não gosto de arraiá, não vai. Não precisa ir. Eu gosto, eu posso ir, vai. Então vai lá, faz parte. Ah, mas para a igreja eu vou, vá, que a igreja mesmo precisa que a gente participe das coisas que acontecem. Essa parte que nós estamos fazendo aqui é uma parte que nasce na igreja, tá? Especialmente na igreja católica. Então, que fiquemos todos bem, todos em paz, que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora nos proteja. Amém. Bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus pelo dom da vida, por estarmos aqui reunidos
para falar de um tema tão especial e que é o tema da campanha da fraternidade, né? Fraternidade e ecologia integral. Cumprimentar mesmo na pessoa do meu presidente, Adinilson Moura, do nosso pároco, Adalberto, do Jubenilton, que saiu, dos meus colegas, na pessoa do vereador Cleito Rosa, e aí na plateia, né? Na pessoa da professora Rita, que fez uma indagação muito boa, né? A sua fala, da nossa amiga Daci Almeida, da nossa irmã Luciana, e nos demais tenhamos um bom dia, tá bom? E falar um pouco da campanha da fraternidade, que é um tema que veio, né? E de 10 em 10 anos vem um tema falando sobre a questão do meio ambiente. Mas o meio ambiente, ele está entre nós, somos parte do meio ambiente e precisamos cuidar dele, né? E quando a gente fez faculdade de geografia, pós, a gente foi entender mais sobre a questão da ecologia, sobre a questão do nosso planeta, que ele é interligado, né? Então nós precisamos cuidar bem do nosso planeta, né? E uma das questões que foi levantada no meu artigo, no meu primeiro, foi sobre o eucalipto, o impacto do eucalipto no sistema freático. E o meu segundo artigo foi sobre o esgoto doméstico, que estava já crescendo em nosso município de Belagro, no município de Urbano Santo, e qual o fim ele chegava. E hoje a gente percebe, dentro da cidade de Urbano Santo, que o esgoto doméstico, ele cresceu. Grande parte da nossa população, ele não tem mais a sensibilidade de cuidar do esgoto doméstico, de fazer um local para que seja depositado aquele esgoto. Eles apenas abrem um buraco no muro e jogam o cano para a rua e deixa levar. Muitas das vezes, a maioria hoje está chegando nos rios. Nos 4 cantos da nossa cidade, a gente vê essa banalização onde pessoas jogam o esgoto doméstico para a rua, né? E hoje a gente vê várias ruas com, a gente pensa que é um olho d'água, mas é esgoto, né, padre? E aí vem a preocupação, a nossa preocupação nessa questão, né? E a nossa casa comum, a gente precisa cuidar bem, como o Cleito falou. Nós precisamos educar a nossa família, precisamos educar os nossos filhos a cuidar bem do nosso meio ambiente, do lixo que nós produzimos. Hoje, em média, as pessoas produzem, em média, 1 quilo de lixo por dia. Em Urbano Santo tem 35 mil pessoas, então é 35 mil quilos de lixo que é produzido diariamente. No Brasil, temos aí 213 milhões de brasileiros, então 213 milhões de quilos de lixo produzido, não sei quantas mil toneladas por dia. E no mundo somos 8 bilhões de pessoas, não é, padre? Então, a preocupação hoje é muito grande, principalmente na questão do aquecimento global, no desmatamento, né, que hoje está muito grande. Na poluição dos rios também é um tema que precisa ser tratado com muito cuidado. E aqui nessa casa, a vereadora Cleane já tem um projeto, e a vereadora Laurelene colocou um projeto que também era o que eu pensava em fazer mais na frente, mas ela fez a indicação desse projeto de lei e que todos abraçaram, que está nos trâmites para fazer as suas alterações, que é a coleta seletiva do lixo, né? A comadre Rita falou sobre a questão do aterro sanitário, que é uma preocupação muito grande. Mas se nós tratarmos do lixo inicial, né, saber fazer essa coleta,
direcionar esse lixo para as empresas competentes que fazem essa reciclagem fora de Urbano Santo, a gente vai ter um impacto menor no nosso meio ambiente. Então, a gente precisa, né, trazer essas boas ideias e colocar em prática. Nós tínhamos uma ONG, não sei se ainda existe, ONG Entre Rios, que era uma ONG que luta muito pela questão da preservação das matas ciliares dos nossos rios, Boa Hora, Rio Mocambo. E aqui nós tínhamos como é que podemos dizer assim, uma indústria não, a fábrica, né? Cooperativa, isso, de coleta de lixo, principalmente o papelão, mas ele desativou, desde o ano passado, que era o Henrique, lá das queimadas. Eu não sei se foi por falta de incentivo, mas ele deixou de coletar esse lixo que era tão importante, que é reciclável, né? Tínhamos. Então, ele parou, né, por falta de parcerias. Então, é necessário que a gente busque novamente essas parcerias, né? E a campanha da fraternidade vem trazer justamente isso aí. Nós somos frutos, né, padre? Fomos criados para cuidar do nosso planeta, dessa terra, dessa casa comum, que é o nosso planeta, que é o nosso corpo, né? Que é a nossa comunidade. E cada um de nós é responsável por esse cuidado. Por isso que o tema da campanha da fraternidade e ecologia integral, ele leva em nosso planeta, né, aonde a Igreja Católica ela faz missão, esse tema está sendo direcionado nas comunidades, na população mundial. E é um tema que precisa ter políticas voltadas, né, para ela e que possam ser concretizadas, não só faladas, mas tem que ser concretizada. Mas se nós conseguir nas escolas, no nosso dia a dia, conscientizar a nossa população de Urbano Santo, que é necessário cuidar bem da nossa casa comum, cuidar bem do esgoto, cuidar bem do lixo, né? Isso já vai ter um impacto menor no nosso meio ambiente. E a nossa casa aqui, a Casa do Povo, todos os projetos que venham para cá, todas as indicações, a gente leva a sério, coloca em pauta e encaminha para o Executivo. Vai ver, nosso pároco? E que no próximo ano, nosso presidente, que essa solenidade aconteça logo após a divulgação da campanha da fraternidade, para que a gente possa divulgar mais rápido, que é um tema essencial para a nossa população. No mais, convidar os nobres, nossas nobrezas que estão aqui, para o final do nosso arraiá hoje, né? Para quem gosta de arraiá, possa também participar conosco do encerramento do festejo do Sagrado Coração de Jesus, aqui na comunidade Sagrado Coração de Jesus, no bairro São Raimundo. Tá? Nosso pároco, obrigado, tá, pelo cuidado da nossa fé, da nossa espiritualidade, e todos tenhamos um bom dia. Como o vereador Cambota declinou da sua fala, eu vou aqui. Primeiro, bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, obrigado pela presença de cada um. Cumprimentar aqui o nosso pároco, o nosso padre Adalberto, né, pela sua presença, pelo seu incentivo, pelo cuidado com a nossa paróquia, Nossa Senhora da Natividade, né, e sobretudo que estamos aí chegando em mais uma festividade de Nossa Senhora da Natividade. E as reuniões, os preparativos, as articulações estão a todo vapor, né, Padre Adalberto? E teremos aí um lindo festejo em nossa cidade. Cumprimentar as irmãs, né, da Purificação, Irmã Luciana, Irmã Angélica,
por estarem aqui mais uma vez atendendo nosso pedido, a nossa querida ex-vice-prefeita, mas nossa eterna vice-prefeita Darcy Almeida, aos nossos amigos das comunidades, né, que estão aqui conosco. Obrigado pela presença. Aos nossos vereadores, Chaga da Colônia, Cleiton Rosa, professor Filho, vereador Cambota, a vereadora Cleane, que teve que sair por motivo de consulta médica, ao nosso amigo vereador Gavião, nosso vice-presidente, nossa amiga Laurilene Correia, que é nossa procuradora desta casa, ao nosso amigo vereador Jubel Newton, que é o nosso segundo secretário. Então, gente, primeiro agradecendo a Deus por Ele nos permitir mais esse dia dessa sessão solene, que trata de um assunto muito relevante e que se torna também urgente, que é a questão do meio ambiente, do clima, da ecologia, e que vem nesse ano com esse tema da campanha da fraternidade. E é com grande alegria e compromisso que nos reunimos hoje aqui, todos nós, para refletir sobre esse tema da campanha da fraternidade 2025, que tem como tema fraternidade e ecologia integral. E é um convite urgente a todos nós e se faz necessário para pensarmos sobre o nosso papel como cuidadores da criação de Deus, que nos foi confiada não apenas para usufruirmos, mas para preservarmos com responsabilidade e amor. O conceito de ecologia integral nos chama a olhar para o ambiente de maneira mais ampla, entendendo que a crise ambiental não é apenas uma questão de natureza, mas também um reflexo das nossas relações humanas e sociais. Não podemos falar de ecologia sem considerar as injustiças sociais, a pobreza, as desigualdades e a falta de solidariedade e empatia que afetam tantas pessoas ao redor do mundo. E prova disso é essas guerras que estão tendo lá no Oriente Médio, né? Quando olhamos para a natureza, estamos também olhando para a dignidade humana, que deve ser respeitada e promovida em todos os seus aspectos. Este ano, a campanha da fraternidade nos convoca, não só neste ano, mas nos convoca a todo tempo, a agir com mais consciência e respeito pelas nossas terras, pelo ar que respiramos, pelas águas que bebemos e, acima de tudo, pelas vidas que compartilham este planeta conosco. A ecologia integral nos ensina também que a verdadeira fraternidade só é possível quando buscamos a harmonia entre o homem, a natureza e Deus. Devemos ser, então, construtores de pontes, cultivadores da paz e defensores da justiça ambiental. E que esta campanha nos inspire a adotar uma postura mais responsável e sensível em relação ao nosso planeta. Porque devemos cuidar não só dos recursos naturais, mas também das relações humanas, buscando um mundo mais justo, solidário e sustentável para as gerações futuras. E unidos, todos nós, em oração e ação, porque não adianta a oração, sem agir, sejamos semeadores da paz, da justiça e da preservação, para que possamos viver em um mundo onde a fraternidade e a ecologia integral sejam mais do que um tema, mas uma realidade vivida em cada atitude de cada um de nós, do nosso dia a dia. Então essa é a minha mensagem que eu deixo nesse dia de hoje, que é um tema crucial, e que eu também louvo as palavras da professora Rita, que a gente sabe que esse tema, esse problema, ele tem que ser enfrentado não só pelas câmaras de vereadores, pelas prefeituras, pelo Estado, pelo governo federal, mas todas as pessoas que aqui vivem nesse planeta. E a professora Rita falou uma coisa muito importante, que é a questão da coleta de lixo, e muito se debate aqui nesta casa, não só por palavras, mas por gestos concretos, que é através das nossas indicações e através dos nossos projetos que nós colocamos, que não são poucos. Inclusive, chegou um agora com a vereadora Laurilene, que está na primeira legislatura, e que já colocou um projeto com esse tema aqui já este ano, e que nós estamos debatendo. E como é um tema muito espinhoso, um tema delicado,
a gente tem que ter muitas nuances com relação à questão jurídica, com relação à questão dos pareceres das comissões, para que não se torne uma coisa inconstitucional e depois voltar atrás. A gente tem que fazer também as coisas com responsabilidade, né? Para que fique tudo amarradinho, para que depois não possa desfazer o nó. Não é não, Laurilene? Exatamente, ficar bem firme. E aí, quando fala da questão seletiva, a gente ainda vê hoje aqui em Urbano, não só em Urbano Santos, mas muitas cidades que têm a coleta de lixo, o governo faz a sua parte, o carro passa. Eu sei que às vezes tem uma dificuldade, às vezes no dia que é para passar não passa, mas às vezes no outro dia já passa. Mas as pessoas às vezes não têm a consciência de colocar o lixo no dia que o carro vai passar, né? Eu tenho certeza que aqui em Urbano Santos todo mundo sabe quais os dias que passa nos bairros, nas ruas, o carro do lixo, mas às vezes colocam lixo ali 2 dias antes do carro passar. E claro, e certamente que aquele lixo colocado lá, se não for retirado logo, aí vem cachorro, vem animais e acabam rasgando as sacolas e aí aumenta, né, às vezes o lixo na cidade. E eu digo ainda mais, que às vezes tem pessoas que fazem isso por maldade, para colocar a culpa no governo, dizer que o governo não está fazendo a sua parte, né? E daí, às vezes, às vezes com um coração muito generoso, acaba que as coisas indo para outros lados, que eu sou de que tenha uma punição para essas pessoas que fazem isso, tendo ali as provas, tendo ali direitinho, vendo quem foi que fez aquilo ali, se fez de maldade, que seja, né, punido, não digo aquela punição severa, mas que seja chamado a atenção, né, pelo poder público, que o poder público tem todo esse direito de fazer isso. Então, que todos nós tenhamos essa consciência de ajudar o poder público a cuidar do nosso meio ambiente. E com relação ao que o Cleito falou e a professora Rita, nós temos aí já um pedido, né, de fazer um consórcio entre os municípios de Barreirinhas, Urbano Santos, São Benedito e Belágua. Mas eu acredito que o de Barreirinhas, eles irão conseguir mais rápido, por conta de que lá é um polo muito grande, sobretudo do turismo, né? E aí eu já vi umas conversas de que o prefeito Vinícius Vale, junto com... não estou lembrado agora o nome do ministro, mas que eles estão já em uma fase bem avançada para que se instale lá em Barreirinhas o aterro sanitário. E aí nós vamos partir, porque também lá fica um pouco longe daqui de Urbano Santos, né? Fica a 79 quilômetros. Mas nós vamos unir as forças do município de Urbano Santos, de Belágua e São Benedito, para que a gente possa ter um local adequado e possamos pedir, né, para o governo federal, o governo do estado, porque a gente sabe que é uma coisa que é muito cara, fazer um aterro sanitário, mas eu tenho certeza que fazendo esse consórcio dos 3 municípios e pedindo para os nossos colaboradores, nossos deputados federais, senadores, nossos deputados estaduais, nosso governador, eu acredito que a gente tenha uma oportunidade de ter um aterro sanitário que vá aí ajudar os 3 municípios no descarte do lixo, né? E no mais, gente, eu quero só mais uma vez dizer que nós temos que cuidar do nosso meio ambiente todos juntos e de mãos dadas, né? Muito é feito, muito se faz, mas a gente ainda precisa fazer muito mais para que a fraternidade, a ecologia, a irmandade, a empatia, ela se torne presente no nosso meio todos os dias, que está faltando para nós. E no mais, agradecer mais uma vez o nosso padre Adalberto por estar aqui conosco, até nesse horário. Agradecer pelo seu cuidado, pela sua amizade aqui conosco em Urbano Santos. Eu acredito que já vai chegar em 1 ano, né, de convivência, já fez 1 ano, né, 1 ano e pouquinho aí de convivência conosco. E a gente sempre aprende muito com todos vocês que chegam aqui para nos pastorear, para cuidar de nós espiritualmente, ajudar um ou outro, quando vai na casa paroquial, que eu sei que vocês fazem esse trabalho também, que muita gente bate na casa paroquial atrás de uma ajuda, atrás de
uma comida, que eu sei que isso é um problema, não só de Urbano Santos, mas de todo o nosso país, né? Mas eu tenho certeza, Padre Adalberto, que com a sua colaboração, o seu trabalho, o meu trabalho, dos vereadores da Laurilênio, do Gavião, do Jubenilton, do Cleito, do Prosofilho, do Chaga da Colônia, a gente vai juntando as forças e a gente vai fazendo sempre um pouquinho. E fazendo um pouquinho de cada um, a gente chega numa coisa bem grande. E é isso, que Deus nos abençoe, que Deus nos guie, nos dê inspiração a sermos sempre pessoas melhores e cuidar do nosso meio ambiente. E a todos nós um bom final de semana, que quem curtiu o Arraial, o São João, tenha hoje o final, que tem o boi famosão, que é um boi de 7 metros, né, de comprimento, que vai abrilhantar o nosso arraial, e também tem o boi Pérola dos Lençóis, lá de Barreirinhas. E temos também hoje que o encerramento do festejo do Sagrado Coração, e que o Sagrado Coração de Jesus nos torne pessoas melhores para este mundo. Muito obrigado. E nesse momento eu concedo a fala ao nosso pároco, nosso Padre Adalberto. Alto demais. Pronto. Bom, prezados vereadores, principalmente Ednilson, presidente da mesa, irmãos e irmãs, não é, aqui presentes, eu creio que ficou bem patente a preocupação, não é, com a natureza, com o meio ambiente, não é, essa situação de mudanças, não é, climáticas que tem acontecido no planeta todo, não é, e a gente também aqui, direto ou indiretamente, vai experimentando as consequências, não é? Porém, há os negacionistas, não é? Aqueles que não aceitam, que acham que não, que as coisas não são bem assim, não é? Mesmo dentro da igreja, infelizmente, existem, não é, aqueles que acham, não é, que não vai dar certo, que a campanha da fraternidade é uma frustração e que desvia, não é, o foco, não é? Mas eu sou do parecer que, sabendo utilizar, não é, bem o tema para fazer fluir, não é, com a conversão profunda que a Quaresma traz, não é, então o tema da campanha ajuda muitíssimo. E lá se vão 61 anos desde que a campanha da fraternidade foi estendida a todo o país, não é? Ela começou em Rio Grande do Norte, não é, em Natal, não é? Depois, então, ela foi estendida a todo o Brasil. Este ano, já estamos na 9ª campanha da fraternidade, que trata desse tema relacionado à natureza e ao meio ambiente. É uma preocupação que eu gostaria de colocar aqui, que as nossas comunidades, nossos irmãos e irmãs que vivem na zona rural, e apareceu também na assembleia que fizemos, e depois em alguns outros encontros posteriores que foram feitos, né? Realidades preocupantes apresentadas em assembleia, né? A questão do lixo, não é, que foi bem colocado aqui, não é, essa preocupação que se tem com a destinação do lixo e, sobretudo, nas ruas, não é? Em certas ocasiões a gente não sabe realmente o que acontece, não é? Porque tem lugares que o lixo, embora seja bem acondicionado, em algumas situações a gente vê que falta um bom acondicionamento. Mas quando é mal acondicionado, ele de manhã aparece todo espalhado. A gente não sabe se é animal ou se é gente que faz isso. Digo isso por causa da praça da igreja, não é? A questão do desmatamento, não é? Tem preocupado muito as comunidades da zona rural, a questão das queimadas, não é? A poluição dos nossos rios, não é? São situações que têm levado as pessoas, não é, a ficarem preocupadas, não é, com essa situação. Como é que se vai fazer? Que direcionamento vai dar?
a legislação municipal a respeito disso, não é? Se há, não é, gostaríamos de conhecer, eu particularmente, não é, com relação ao meio ambiente para estas situações. O projeto de lei vai se referir, não é, à questão do lixo, não é? Então vai ser muito bom ter alguma coisa direcionada nesse sentido. E agora, concretamente falando, não é, em assembleia, nós trabalhamos com as pessoas, os nossos representantes, não é, no sentido de sugerirem o que fazer. Não é, porque a questão agora é essa, não é, o que fazer. Houve a centralidade no tempo da quaresma e fica sempre, não é, depois da quaresma, não é, uma ação ou ações concretas com relação à campanha da fraternidade, o que ela suscitou. E foi sugerido criar comissão paroquial para discutir junto ao governo municipal sobre a conscientização da população. A gente precisa se juntar para ver como vamos fazer essa conscientização, não é, da população a respeito, não é, na cidade, por exemplo, do uso do lixo. Não é? Porque tem muita gente da cidade que vai pelas estradas afora e deita o lixo em qualquer lugar. A gente vê isso, não é? Lixo espalhado pelas beiras das estradas, assim, não é? E é horrível essa cena, não é? Então, uma forma de trabalharmos juntos esta questão. Como é que nós vamos entrar incisivamente nessa questão da conscientização? E a segunda é uma ação de criar uma pastoral do meio ambiente. Não é? Se já tem a questão de uma legislação, não é? Então, uma pastoral com a colaboração da autoridade, Secretaria de Meio Ambiente, vereadores, não é? Para apoiar os grupos que trabalham pelas causas ambientais, não é? E encaminhar palestras em escolas e comunidades. Não é? Se há uma lei, como é que a gente vai fiscalizar? Não é? E, conforme o caso foi dito aqui, multar, não é, os abusos. Não é? Então, nós queremos, acima de tudo, não é, trabalhar juntos, não é, a partir desta questão. E juntando também os outros atores, nós temos várias pastorais, tem os representantes, né, da sociedade civil, as outras igrejas, os empresários, as escolas, não é, os sindicatos e cooperativas. Não é? Então, é um trabalho, não é, que precisa ir adiante, não é, e com parcerias. Não é? Porque sozinhos nós da igreja não vamos conseguir muita coisa, não, porque em certos casos depende muito também do apoio, não é, do poder público, para que nós possamos levar adiante, às vezes, até projetos que a gente idealizar. Tá? Então, eu agradeço, né, ter sido atendido, né, nesse pedido, que é uma forma, não é, de nós podermos caminhar juntos. Né? Nós falamos, nos últimos tempos, muito da importância, não é, da sinodalidade, de caminhar juntos. Não é? E isso... Não é? Também nesse quesito é importante, não é, essa nossa andarmos de mãos dadas para o bem, não é, da nossa cidade, do nosso município, em primeiro lugar, e assim a gente colabora, não é, com o mundo, com o nosso país e com o mundo. Tá? E eu gostaria de convidar vocês para acompanharem agora a oração da campanha da fraternidade. Vamos ficar em pé. Não é muito longa, mas eu vou falar e vocês repetem. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza de tua obra e hoje experimentamos suas consequências.
por Jesus, teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos. Dá-nos a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o teu Santo Espírito reacenda em nós a consciência da missão que de ti recebemos. Cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça. Enquanto peregrinos, habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparastes para nós no céu. Amém. Então, Deus viu que tudo era muito bom, não é? É um superlativo, porque quando Ele criou a natureza e tudo mais, a cada dia Ele dizia, e Deus viu que era bom. Mas quando criou o ser humano, Ele disse, e viu que tudo era muito bom, não é? Então nós fazemos parte, como está dizendo aqui, tudo está interligado, não é, no hino? Nós fazemos parte, não é, concreta dessa criação que deve ser preservada e conservada. É a nossa casa comum também, o ser humano. Obrigado. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Aí eu só queria também deixar registrado aqui a nossa amiga Stephanie, que muito bem, né, cantou aqui o hino da fraternidade, e a entrada da irmã Luciana com a imagem de Nossa Senhora da Natividade, que Nossa Senhora da Natividade nos cubra com o seu manto sagrado, nos protegendo, cuidando de cada um de nós e passando à frente dos nossos passos e projetos. E também quero deixar aqui registrado o nosso apreço, né, o nosso carinho, as nossas orações para com a irmã Luciana e a irmã Iomar, né, que logo, logo nos deixará indo para outra missão, outros ares, né, diferentes, que irão contribuir com seus corações generosos lá por onde for, né? Eu tenho certeza que esses votos foram feitos lá no início, mas aqui fica o nosso registro, irmã Luciana, irmã Angélica, né? Por seus trabalhos aqui na nossa paróquia, que muito contribui com a evangelização do nosso município. A gente fica muito agradecido pelos seus trabalhos, pelas suas orações também. E a gente vai sentir um pouquinho de tristeza, né? Mas certamente, por onde vocês irem, vocês sempre lembrarão e vão lembrar de Urbano Santos. Que eu tenho certeza que vocês já foram em vários rios daqui, vários riachos, e certamente tomaram um pouquinho da água e sempre vão lembrar de Urbano Santos, não é não? Oi? Então fica aqui o nosso registro, irmã Luciana, né? Pela sua colaboração na evangelização da nossa paróquia Nossa Senhora da Natividade. E no mais, quero agradecer mais uma vez nosso padre, nosso pároco, pela sua presença, né, pela sua sensibilidade quanto a esse tema bem delicado, que é do meio ambiente, padre. E fique certo que, por onde você for na questão das suas ações com relação ao meio ambiente, conte com a Câmara de Vereadores, conte com esta Casa Legislativa, que o que estiver ao nosso alcance, o que estiver aqui na nossa responsabilidade, nós vamos estar de mãos dadas aí com o senhor. E de antemão, aproveito para também dizer que você pode contar conosco para o festejo de Nossa Senhora da Natividade. Com relação ao Bingão, você já sabe que a Câmara sempre
faz a doação de um prêmio lá para o Bingão, e o que também tiver ao nosso alcance, ao nosso dispor, conte conosco, tá bom? E como também não temos mais nada a tratar, em nome do povo, invocando a proteção de Deus e a luz do Espírito Santo, declaro encerrada a presente sessão. E eu só peço para a gente, quem estiver aí na galeria, vir para cá, para a gente fazer uma foto aqui oficial.